Uma pergunta. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Feche os teus olhos, curva sua cabeça, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Pai. Manhã esta em que nos reunimos na Tua casa para celebrarmos e bendizemos o Teu nome, Pai. Pedimos ao Senhor a Tua instrução, a Tua orientação, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a falarmos a Tua palavra uma vez mais à Tua igreja nesta manhã, Pai. Que caia por terra tudo que é contrário à boa exposição da Tua palavra. Que os nossos corações estejam rendidos, ó Pai, mediante a autoridade máxima da Tua palavra sobre nós aqui nesta manhã. Fale conosco, saímos daqui edificados e instruídos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A gente sabe o quanto é desafio para todos nós falarmos sobre esses pecados capitais, chamados pecados capitais. E é sempre importante dizer que a mensagem de Deus, por esses dias, ela vem nos confrontando. E é positivo o confronto, irmãos. É extremamente positivo. Eu já disse isso a vocês, uma coisa é uma afronta, outra coisa totalmente diferente é um confronto. Porque a afronta, ela vem a fim de te diminuir, de te desvalorizar, enquanto o confronto vem para te pôr para cima, para extrair de você o seu melhor. E o Senhor é expert em nos confrontar. Ele é especialista em vir de encontro a nós e fazer com que nós enxergamos coisas que outrora não tínhamos essa capacidade de enxergar. E a gente já ouviu falar sobre o orgulho aqui. Com muita propriedade, a pastora Dani falou sobre o orgulho. Os males que o orgulho traz, como pecado cabeça, que vai te levar mais longe do que você deseja ir. Vai te levar a lugares em que você não deseja ir. Vai te conduzir a situações em que você talvez jamais desejou para a tua vida. Samuca falou sobre a luxúria, esse pecado que nos distancia de Deus, do plano de Deus, e que a gente se rende à vontade do Senhor e que a nossa vida seja para a glória e louvor do Senhor. A gente ouviu falar sobre a avareza, sobre este pecado oculto, esse pecado que muitas vezes não nos permite viver a essência da generosidade. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a inveja. E a inveja é algo como um dos pecados capitais, que eu me senti muito desafiado a falar sobre isso, irmãos. Por quê? Porque a inveja é um veneno da alma. A inveja percebam, mas
como pecado cabeça, ele vai te direcionar e vai te levar a lugares em que você não almeja ir. A inveja é o único pecado que nos faz sofrer com a vitória dos outros. Como assim? É a inveja que faz com que a gente sofra vendo outras pessoas bem. Mas como assim? Nós como cristãos jamais poderíamos estar tristes da parte de Deus. Vocês conseguem entender isso? Porque ela se alimenta do que o outro tem. Ela se alimenta do que o outro tem, do que o outro é, do que o outro conquista. E a minha que o Senhor nos traga este clarificamento necessário aos nossos olhos, à nossa alma, porque a inveja é um para destruir, é um câncer silencioso que corrói o coração por dentro, enquanto por fora muitos ainda mantêm uma aparência de piedade. É possível você ter uma vida aparente de piedade, enquanto o câncer da inveja vai te autodestruindo por dentro. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos alcance aqui nesta manhã. Sabe, que a gente seja alvo da mensagem poderosa do Senhor sobre nós. Que a gente não se engane, porque a inveja é uma rebelião disfarçada. A inveja é uma rebelião disfarçada. É uma forma de dizer a Deus: eu não aceito aquilo que o Senhor deu ao outro. É uma forma em que nós nos rebelamos contra Deus, ao não aceitar o que Deus tem feito ao outro. Mas vamos ser sinceros, quem somos nós para dizer isso ao Senhor? Quem somos nós para poder dizer isto ao Senhor? Quantas amizades foram destruídas por causa da inveja? Quantos ministérios paralisados por causa da inveja? Quantas famílias desfeitas por causa da inveja? Porque a inveja não apenas nos afasta de Deus, mas ela nos empurra na direção oposta ao amor, à gratidão e à humildade. Diga essas 3 frases comigo: amor, toda a igreja, amor, gratidão e humildade. A inveja, ela vai te distanciar desses 3 pilares fundamentais da vida cristã. A inveja vai te distanciar do amor genuíno, verdadeiro, sabe, aquele amor que o Senhor tem a nos ofertar. A inveja vai arrancar de você a essência da gratidão, de um coração grato, aonde você vai poder ver outras pessoas sendo beneficiadas, abençoadas, alcançadas pelo Senhor, e você vai ser grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito sobre a tua vida. Sabe, a inveja, se nós não nos atentarmos às instruções, vai fugir de nós a humildade. Então o amor, a gratidão e a humildade são 3 pilares fundamentais da vida cristã. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e arrancar esse veneno pela raiz. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e arrancar esse veneno pela raiz. Louvado seja o Senhor. Arrancá-lo de uma vez, não com palavras bonitas, não com verdade, mas com verdades que nos confrontam. Que esta seja a mensagem poderosa de Deus aos nossos corações nesta manhã. Uma mensagem capaz de arrancar este veneno oculto, muitas vezes, na nossa alma. Porque onde a inveja reina, o Espírito se cala. Onde a inveja reina, o Espírito Santo se cala.
que o Espírito de Deus tenha voz na nossa alma, tenha voz no nosso ser, tenha voz nos nossos corações. E eu quero extrair para nós 3 lições poderosas para a nossa meditação, baseado neste pecado capital que vem para destruir, que vem para te levar mais longe do que você deseja ir. A inveja é um desprezo à soberania de Deus. Diga comigo, a inveja é um desprezo à soberania de Deus. Eu fiquei meditando sobre esse texto, lendo, relendo, pensando. Eu achei que a gente tinha ouvido muitas mensagens muito fortes, sabe? Sobre o orgulho, mensagem muito forte, que nos confrontou, sabe? Sobre a luxúria, mensagem que vem de encontro a nós, fazendo-nos entender que os nossos membros têm que ser utilizados para a glória e louvor do Senhor. A avareza, este pecado que domina corações e não nos permite viver a essência da generosidade. Mas quando eu me deparei em estudar sobre a inveja, ela pode ser facilmente mascarada. Ela pode estar oculta, como nós já falamos aqui, de forma a não ser percebida, porque as ações de muitas pessoas podem ser ações de piedade, mas no fundo a inveja está oculta e escondida. E aí eu fiquei pensando, quando a inveja ela é um desprezo à soberania de Deus, porque a gente vai ver em Gênesis 4:6 que o Senhor disse a Caim: por que estás furioso? Por que se transformou o seu rosto? Gênesis 4:6. Caim não matou Abel porque Abel o ofendeu. Não, ele o matou porque Deus se agradou da oferta do irmão. Eu nunca tinha pensado nesta relação de Caim e Abel como inveja. Mas é uma inveja em não aceitar aquilo que Deus aceitou de Abel. Deus aceitou a oferta de Abel, mas Caim matou Abel não por causa de Abel, mas por causa da ação de Deus sobre Abel. Sabe, então, isso aqui é um desprezo à soberania de Deus. A inveja é um desprezo à soberania de Deus, porque só Deus pode nos avaliar de forma plena e absoluta, irmãos. Quando eu fiquei pensando sobre esse texto, sabe, é uma queixa contra a decisão de Deus. O que Caim faz é uma queixa, sabe, ele está se levantando não simplesmente contra Abel, seu irmão, mas contra Deus, E às vezes a gente não percebe, lembra de Saulo perseguindo a igreja de forma avassaladora, prendendo, matando em nome de Deus. E quando ele tem um encontro com o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: não, mas quem és tu e tal? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Note que ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus, portanto ele perseguia Jesus. Entende? Era inveja. Olha aqui a inveja no coração, tomando o coração de Caim e fazendo com que Caim se revolte contra Deus. Não aceite aquilo que Deus tem como plano e propósito para a sua vida. Ele está queixoso contra a decisão de Deus. Por quê? Porque toda inveja nasce quando tiramos os olhos de Deus e começamos a medir nossas vidas pelas conquistas dos outros. Que o Senhor nos alcance aqui nesta manhã. Que a nossa medida seja uma medida pautada na luz, na palavra, no ensino, na instrução. Por quê? Porque eu fiz questão de ler um texto para vocês, para a nossa base. A sabedoria que vem do alto
ela não vai dar espaço para que a inveja tome conta dos nossos corações. Hoje é uma manhã do Senhor arrancar este veneno da inveja das nossas almas, irmãos. Sabe, que o Senhor nos alcance nesta manhã, que o Senhor nos alcance. Mas quem é Caim? Quem somos nós a fim de dizermos a Deus que Ele errou ao dar o outro? Ou que Ele ainda não deu a mim e a você? Quem somos nós, irmãos, para poder dizer isso ao Senhor? Quer uma dica? Aprenda a ser grato ao Senhor em todas as áreas e momentos da sua vida. Está enfrentando dificuldades, está enfrentando problemas, está enfrentando adversidades, procure e você encontrará razões para agradecer ao Senhor ainda por isso. Procure, você vai encontrar razões para agradecer ao Senhor. Deus tem tempos, Deus tem seus propósitos diferentes para cada um. Invejar o outro é duvidar do plano de Deus para a tua vida. Diga para o irmão que está ao teu lado, não duvida do plano de Deus para a tua vida. Tua hora vai chegar, meu irmão. Não duvida. Não duvida, tua hora vai chegar. Teu momento vai chegar. Sabe, a bênção de Deus vai ser repleta sobre a sua vida. Que o Senhor alcance lugar nos nossos corações e a gente arranque hoje todo pecado da inveja que tenta nos assolar e nos conduzir a lugares que nós não queremos ir. Que o Senhor nos alcance nesta manhã, que o Senhor nos alcance, porque uma aplicação para essa mensagem aqui para nós é que um coração invejoso, ele não consegue celebrar a vitória de ninguém. Um coração invejoso não consegue ver ninguém glorificando ao Senhor. Um coração invejoso não consegue celebrar com o seu próximo, com o seu irmão, porque acredita que está sempre perdendo algo. Mas quem confia na soberania de Deus descansa. Quem confia na soberania de Deus descansa. Descansa, Deus é provedor, Deus é sustentador. Descansa teu coração no Senhor. Porque se nós realmente cremos que Deus está no controle da nossa vida, da nossa história, então não há espaço para comparação, há espaço para crescimento, para fé e para gratidão. Que o Senhor encontre este lugar no nosso coração, um espaço para o crescimento, um espaço para crescimento, para a nossa fé e para a nossa gratidão. Segunda lição que eu quero extrair para nós, porque primeiro a gente vai ver que a inveja é um desprezo à soberania de Deus. A gente vê isso baseado no texto de Gênesis 4. Caim despreza a soberania de Deus. E quantas vezes nós desprezamos a soberania de Deus? Quantas vezes nós não aceitamos as ações soberanas do nosso Deus? Esses dias eu encontrei um amigo, fazia muito tempo que eu não via ele. A gente foi naquele pirueta comprar uns negócios para a Dani fazer os biscoitos e tal. E a gente encontrou um amigo, sabe, revoltado com Deus. Eu, de verdade, ao longo dos anos pastorais, eu não me lembro de ter visto um irmão revoltado com Deus como eu vi aquele irmão. Sabe, nós trocamos telefone e tal. Ele falou, mas só não me fala de Deus. Ele falou, eu estou revoltado com Deus. Sabe, fazia tempo que eu não via isso. Então você vê que isso é um desprezo à soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. As decisões do Senhor são soberanas. Sim ou não, igreja?
É um desprezo à soberania de Deus. Segundo, a inveja desfigura o amor e alimenta o ódio. Diga comigo, a inveja desfigura o amor e alimenta o ódio. Olha a força da inveja. Não existe nada mais belo do que o amor. Mas a inveja é capaz de desfigurar o amor. A inveja é capaz de desfigurar o amor. Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre o amor, sobre a caridade. Aí ele, no verso 4, ele diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja. Vou repetir, ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja. Mas note que a inveja é capaz de desfigurar o amor. Fala, irmão, se isso não deve ser arrancado do nosso coração, da nossa alma, em nome de Jesus. Fala se não dá para a gente dar espaço algum para esse pecado tão danoso que é a inveja, capaz de desfigurar o amor, de alimentar o ódio, fazer com que o ódio cresça, fazer com que o ódio se tome proporções maiores. Porque a inveja é uma antítese do amor, sabe? Porque onde há inveja, o amor deixa de existir. Onde há inveja, o amor deixa de florescer, de aparecer. Sabe? Onde a inveja toma os corações, o amor vai sendo desfigurado, vai sendo desmontado, vai sendo desconstruído. Que o Senhor nos alcance nesta manhã. Hoje é uma manhã em que nós nos reunimos aqui para celebrarmos uma tão grande libertação, porque Páscoa é isso, é o passar por cima, é a festa da libertação, que nós possamos comemorar o que Cristo fez aqui dentro de nós. Porque a inveja, ela vem para fazer com que o amor deixe de existir, por isso ela é tão perigosa. Ela não apenas nos separa de Deus, mas nos separa dos irmãos. Ela é capaz de nos separar de Deus e nos separar dos nossos irmãos. É a inveja. É a inveja. É a inveja que hoje, se tiver algum tipo de inveja dentro do nosso coração, que a gente dê nome a isso, que a gente fala: sai daqui, você não vai permanecer no meu coração. Eu quero me alegrar com a bênção do meu irmão, eu quero me alegrar com a bênção da minha irmã, eu quero ver meus irmãos bem, porque eu sei que no tempo correto Deus vai me abençoar, Deus vai alcançar minha casa, Deus vai alcançar minha família, Deus vai alcançar minha vida por completa. Porque a inveja, irmãos, é um combustível da crítica destrutiva. Posso fazer uma crítica? É uma crítica destrutiva, porque vem da inveja do coração. Ela alimenta a fofoca, a sabotagem. Ela olha o sucesso do outro e sente raiva em vez de inspiração. Quantas vezes a gente não olha, mas o que ele fez para ter isso? Por que você não pergunta o que você não fez para não ter? Por que você não pergunta, será que quantas vezes essa pessoa dormiu mais tarde do que eu, acordou mais cedo do que eu, leu mais livros do que eu, fez mais cursos do que eu? O que ela fez que eu ainda não fiz, para talvez ter resultados, como essa pessoa está tendo resultados? Mas é mais fácil olhar e dizer, por que ela tem tudo isso? Lembra do Salmo 73, o grande salmista Asaf, ao olhar a prosperidade dos ímpios, ele, quando percebia o avanço, eles florindo, tudo acontecendo, tudo bonito para eles, e quando ele percebe os seus pés estão quase caminhando para fora
do templo do Senhor, da presença de Deus. Mas quando ele vê o fim deles, quando ele começa a olhar para Deus, quando ele começa a olhar para o Senhor, oh meu irmão, que os nossos olhos estejam focados no Senhor. Foi a inveja que levou os irmãos de José a jogá-lo no poço. Foi a inveja que levou os líderes religiosos a entregarem Jesus a Pilatos. É a inveja, este pecado danoso que vem sobre a sociedade. Que a gente apague a força deste pecado tão forte chamado inveja com o amor, com a graça e com a virtude do Senhor. Porque se nós olharmos para este texto, olharmos para esta verdade espiritual poderosa, que a inveja ela é capaz de desfigurar o amor e alimentar o ódio. E note que a partir destas séries de mensagens nós seremos capazes de detectar algumas ações que não são nossas, irmãos, que é fruto do pecado, que vem para nos destruir. Porque a inveja ela desfigura o amor, ela alimenta o ódio. Esse texto pode ser aplicado para a nossa vida de tal forma que a gente precisa examinar os nossos sentimentos quando vê alguém crescendo. Examine, pô, que legal, ver esse irmão crescendo, ele está trabalhando bastante, está ralando, está estudando, está procurando fazer coisas para ele poder crescer. Sabe, que a gente tenha esse sentimento, sabe, positivo, celebrar de verdade. Glória a Deus, é tão bom isso, irmãos. Chega para alguém que estudou para caramba, que foi fazer prova, que se formou. Chega para essa pessoa com um coração sincero e fala: parabéns pela tua força, parabéns pela tua dedicação, que Deus te honre ainda mais. Sabe, como essa mensagem tem um impacto tão positivo na vida daquele que a gente está celebrando com ele. Mas a inveja não permite que a gente faça isso. A inveja não permite que a gente faça isso. A inveja não permite. Porque quem ama de verdade se alegra com o crescimento do outro. Sabe? Porque quem entende que o reino é maior que o ego, meu irmão, não vai dar espaço para esse pecado tão danoso chamado inveja. Se a inveja estiver escondida em seu coração, não a alimente com desculpas espirituais. Confessa, arrependa-se, peça a Deus um novo coração. Como o salmista pediu: Senhor, dai-me um novo coração. Mas não permita com que a inveja reine sobre o seu ser. Não permita, porque a inveja ela vai desfigurar o amor. Ela vai desfigurar o amor. E você já reparou que a ação de Deus ela é tão poderosa em nós, que como Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, o amor é paciente, ele é benigno e o amor não inveja. Porque o amor é paciente. Porque o amor é benigno. O amor não inveja. Que a gente possa confessar isto ao Senhor. E não alimentar o ódio através da inveja. Terceira e última lição para nós irmos e fazemos a oração. A inveja, ela nos torna espiritualmente estéreis. É a incapacidade de gerar. Esterilidade é a incapacidade de gerar. Tiago, nós lemos aqui 3,16, ele fala que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Uma certa feita alguém fez uma pergunta para o grande pastor Luciano Subirá. E falou: pastor, mas o senhor não tem ambições? Ele falou: claro que eu tenho ambições. Mas as minhas ambições não são para o meu ego. As minhas ambições são a fim de que Deus seja enaltecido sobre a minha vida. Entende? O problema
é como diz aqui, é uma ambição egoísta, uma ambição onde o meu ego tem que ser satisfatório. Você consegue entender isso? Então, aonde há inveja, ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Por isso que a inveja vai fazer com que muitas pessoas se tornem espiritualmente estéreis, com a incapacidade de gerar. Você pode gerar muitas coisas, irmãos, se a inveja não fazer parte da tua vida. Você pode gerar coisas extraordinárias. O Senhor pode te dar o dom da vida. Se você não permitir com que a inveja reine sobre o seu coração, te fazendo viver uma vida de aprisionamento, porque a inveja é uma prisão. Diga comigo, a inveja é uma prisão. Diga bem forte, Deus me chamou para a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. A inveja é uma prisão, ela bloqueia o nosso crescimento. A inveja fecha os nossos olhos para o que temos e nos impede de produzir frutos. Pare amanhã para pensar, acorde amanhã cedo e comece a olhar o que seria da sua vida sem ter algumas coisas que você tem hoje. E você muitas vezes não olha para isso com gratidão e com agradecimento ao Senhor por isso. O que seria da sua vida se você acordasse amanhã e não tivesse tais coisas que você tem hoje? Como seria o seu coração? Como você se comportaria? Porque a inveja não nos permite enxergar o que nós temos hoje. Você tem uma esposa, você tem seus filhos, você tem uma cama para dormir, você tem uma mesa para colocar os pratos, você tem uma cadeira para sentar, você vai sair daqui hoje, você vai almoçar com os teus, sabe? Mas muitas vezes a gente fica olhando, sabe, vivendo esse mundo de narde, esse mundo de invenções, esse mundo só na sua cabeça, e deixando de olhar para o que você tem, a paz de espírito, a alegria de servir ao Senhor, de ter teus filhos na presença de Deus, de poder estar aqui hoje, podendo adorar o Senhor, enquanto muitas pessoas não conseguem mais estar aqui num ambiente como esse. Que a gente sente na mesa hoje e agradeça ao Senhor. Que a gente vai deitar na cama e agradeça ao Senhor, tem uma cama para deitar, um colchão gostoso para dormir, uma coberta para me aquecer. Quantas vezes a gente não está olhando para aquilo que a gente tem, porque a inveja não deixa a gente olhar para aquilo que a gente tem. A inveja bloqueia os nossos olhos, a fim de nós não vermos o que temos e nos impede de produzir frutos. Que a bênção do Senhor nos alcance nesta manhã. Que a bênção do Senhor nos alcance nesta manhã. Que a bênção do Senhor nos alcance nesta manhã. Que a bênção do Senhor nos alcance nesta manhã. E a gente produza frutos. Frutos para a glória e louvor do Senhor. Enquanto estamos ocupados demais observando a grama do vizinho, esquecemos de regar a nossa própria grama, sabe? Fica olhando para os outros e tal, e esquece de cuidar daquilo que Deus lhe deu. Diga para o teu irmão, cuida do que Deus te deu, irmão. Cuida daquilo que Deus te deu. Cuida do teu cônjuge, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, cuida do teu ministério, cuida daquilo que Deus te deu. Cuida, irmão. Cuida. Tem um ser disposto a dar muito para arrancar isso que você tem. Que ele seja queimado hoje pelo sangue do Cordeiro. Que a bênção de Deus nos alcance de forma plena e absoluta.
A inveja nos rouba tempo, energia e propósito. E o pior, nos torna estéreis espiritualmente, sem frutos, sem alegria e sem paz. Porque o fruto do Espírito é paz, é alegria, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão. Que este fruto floresça sobre nós, irmãos. Levanta sua mão, adore o Senhor nesta manhã. Se nós olharmos numa perspectiva divina, essa mensagem não é tão dura, não. Ela é libertadora. Ela é desafiadora para nós. Sabe, porque a inveja vai roubar de você teu tempo, sua energia, teu propósito. Não vai fazer você dar frutos. E sem frutos, sem alegria, sem paz. Que vida é essa para ser vivida? Você não foi chamado para imitar ninguém. Deus não faz cópias. Ele te deu uma identidade única, com uma missão única e exclusiva. Você é único. Em casa nós temos dois muito parecidos, iguais, fisicamente, muito parecidos. E aí agora Deus mandou mais dois, que é amiguinho do Lucas, que os meninos é xerocado. Mas são muito diferentes. Pode ser muito parecidos fisicamente, mas são totalmente distintos. Por quê? Porque Deus não faz cópias. Você é único, você é exclusivo para uma missão e para um propósito. Enquanto você estiver tentando ser outra pessoa, nunca será quem Deus te chamou para ser. Seja quem você é no Senhor, sabe? Esses dias eu estava conversando com alguém e falou: nossa, pastor, mas o senhor prega de tal forma, mas fulano prega assim. Eu falei: irmão, é bom, porque eu sou esse e o irmão é o outro. E cada um Deus usa de uma forma. Entende? Você é único. Diga para o teu irmão: você é único. Você é único. Único, exclusivo, propriedade particular, peculiar do Senhor. Dão glória a Deus por isso, irmãos. Pare de olhar para os outros com inveja e comece a olhar para dentro com fé. Eu concluo essa mensagem falando que onde a inveja morre, a vida floresce. 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 Aplauda o Senhor nesta manhã. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga bem forte: chegou o tempo de florescer. Chegou o tempo de florescer. Porque a inveja não vai nos tornar estéreis. Não. Porque onde ela morre, existe vida em abundante. Vida abundante, vida em abundância. Fiquemos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Esta é a mensagem para os nossos corações. Que nesta manhã a gente sufoque este pecado de tal forma que ele não tenha um mínimo espaço no nosso coração. Porque a inveja é um veneno da alma. Quer destruir sua alma, quer destruir sua identidade, quer destruir quem você é no Senhor. Mas maior é aquele que está conosco. Por isso que Tiago disse: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Porque chegou o tempo da gente florescer como igreja, irmãos.
Que as pessoas cheguem do seu lado, tenham prazer e satisfação de estar do seu lado. Sabe, que as pessoas desejem estar do teu lado, ouvir você, querer estar do teu lado. Sabe? Por quê? Porque você está num tempo de florescer. E dê tudo que você tem. Sabe? Nós somos como árvores, e como árvores os frutos que Deus traz sobre nós é a fim de que a gente alcance o nosso próximo. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por tua igreja aqui presente, Senhor.